Queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos. É com muita alegria, muita gratidão, que iniciamos mais um Evangelho online pela nossa querida casa. A Casa do Caminho fica localizada em São Paulo, no Brasil, a Rua Estado de Israel, número 59. E antes de iniciarmos a nossa palestra e as nossas reflexões, peço que todos vão serenando a mente, buscando se desligar de tudo aquilo que está do lado de fora, desligando os aparelhos que não estiverem usando, e fazendo uma profunda respiração, buscando entrar em contato com toda a nossa equipe espiritual, e tão amorosamente prepara o lugar que estamos, nos ligando também aos nossos mentores individuais, aos mentores responsáveis por esse trabalho, e ao nosso mentor maior, Itaporã, que zela por todos nós, por nossa casa, em comunhão com ele, vendo a imagem do nosso querido irmão Jesus, vindo em nossa direção, com seu olhar profundo, com seus braços abertos, a nos receber num envolvente abraço, dando-nos a calma que precisamos, a alegria que está dentro de nós, tudo aquilo que buscamos para sermos melhores do que já somos. E nesse clima fraterno, vamos pedindo uma bênção especial ao César Perry, que fará a palestra de hoje com o tema Não ir aos gentios. E assim, nessa paz envolvente, damos início aos trabalhos de hoje. Se conosco, querido mestre, hoje e sempre. César. Nós saudamos, a todos os companheiros que participam desse estudo do Evangelho, desse grupo da Casa do Caminho, aos internautas, que estão acompanhando essas atividades todas. E é sempre motivo de alegria para nós a oportunidade, de estarmos pensando, falando, aprendendo com o Evangelho à luz do Espiritismo. E o interessante, dessa frase que foi colocada como título, da palestra, não ides aos gentios. O interessante é o seguinte: esses versículos que Allan Kardec comenta, versículos de Mateus, foram colocados no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Não coloqueis a candeia sob o alqueire. E até parece, numa primeira vista, que seria uma incoerência, essa frase, não coloqueis a candeia sob o alqueire, que é tirado também de um dito, de Jesus, registrado por Mateus, onde significa o seguinte: a candeia, todo mundo sabe, não é? É uma lamparina, uma iluminação forte, que era usada naquela época de Jesus. E a candeia era o vaso, às vezes, ou uma bacia, onde se colocava
a candeia sob o alqueire. Então, o alqueire seria esse vaso, né, para proteção. Então, significava simplesmente o seguinte: nós não devemos colocar o alqueire, né, a bacia, sobre a lamparina, que aí obscureceria a luminosidade. Então, logo de cara, a gente tem que lembrar, a palavra alqueire aqui não tem nada a ver com uma medida de terra, né, que é usada aqui, principalmente no estado de São Paulo. Alqueire aqui tem esse significado. Então, quando Jesus fala, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, ele estava falando da importância de se divulgar sempre a mensagem. Nada deve ser feito que possa obscurecer essa luminosidade, essa mensagem, né, que deve ser espalhada para todo o povo. Então, o título do capítulo é esse. Está muito claro, mas de repente, né, a Kardec coloca aqui nesse capítulo versículos de Mateus que dizem o seguinte: Jesus enviou os seus 12, né, se referindo aos apóstolos, depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas de Israel, e nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino de Deus está próximo. Então, é isso que nós temos que trabalhar nessa oportunidade. Qual o significado, né? Qual a mensagem que Jesus apresentou aos homens, aos seus discípulos, quando deu essa orientação? Em primeiro lugar, gentios aqui tinha um significado genérico de todos aqueles que não eram os judeus, ou pelo menos não eram os judeus ortodoxos ligados às orientações que partiam do Sinédrio. Naquela época, existia muitas províncias. A Judéia era uma delas, né, com Jerusalém. Mas tinha também a Galiléia, onde Jesus atuou durante a maior parte do seu tempo. Tinha a região da Samaria, né, dos samaritanos. Então, e havia um preconceito muito grande do judeu, fiel seguidor do Torá, das orientações emanadas, portanto, do sumo sacerdote do Sinédrio, um grande preconceito contra os gentios, contra os samaritanos e todas aquelas províncias onde não era aplicada, né, fielmente, detalhadamente as orientações do Torá. Então vejam, por que Jesus fala que não vades aos gentios, não entreis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel? Então nós temos que compreender que Jesus, ele não estava fazendo nenhuma discriminação. Não era essa a ideia, ao contrário. O que ele estava dizendo é o seguinte, e o Espiritismo nos deixa isso muito claro, desde o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Não vim destruir a lei, onde Kardec ele faz uma análise mostrando uma sequência histórica e de gradativo conhecimento da lei de Deus. Então vem primeiramente os 10 mandamentos, né? Depois os próprios ensinos de Jesus e finalmente o Espiritismo. E Allan Kardec reconhece no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Então vejam bem, naquela época, dentro de toda a história, da tradição e da cultura judaica, havia um grande apego ao Torá. Era, na verdade, a legislação básica para a orientação dos povos que ali viviam. Não nos esqueçamos que era uma nação teocrática, né?
Então, a base da legislação era o Torá. Então, é importante que aqueles que não seguiam o Torá, eles eram discriminados. Então, é o caso dos gentios, é o caso dos samaritanos e de outros. Agora, o interessante é que nós temos que compreender qual foi a grande tarefa de Moisés: trazer os 10 mandamentos, trazer a lei de Deus, que Chico Xavier chama, inclusive, no Pinga Fogo de 1971, como o primeiro exemplo de psicografia direta, né? Onde os espíritos escreveram diretamente sobre a pedra. Então, os 10 mandamentos enaltece quem? Deus. Enaltece, então, o cumprimento das leis de Deus. E já havia de toda aquela trajetória do povo hebreu o monoteísmo, né? Que Moisés consolida. Então, esse povo ele foi preparado, né, com a ideia de um Deus único, do monoteísmo, para ser o receptador da mensagem de Jesus. Então, houve um planejamento de ordem espiritual. Então, seria mais fácil esses povos que tradicionalmente, ao longo dos tempos, já aceitavam um Deus único, em compreender a lei de Deus trabalhada por Jesus, não é? Do que outros que estavam vinculados a muitos deuses e a outras formas de religiosidade não vinculadas, então, com essa ideia do monoteísmo. Então, o que nós temos que entender nesse versículo é que Jesus estava, na verdade, não discriminando, mas fazendo uma prioridade, dando uma orientação de atendimento prioritário às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, antes de se preocupar em falar para outros povos, para outras nações, para outros locais que tinham outras crenças religiosas embutidas ou mescladas, a prioridade era para falar para as ovelhas da casa de Israel. Mas que ovelha? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, aqui nós já começamos a entender que Jesus ele estava fazendo, de certa forma, uma análise crítica, né, como aparece em vários momentos dos estudos feitos por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque houve, sem dúvida nenhuma, em torno da ideia do monoteísmo, um fundamentalismo, um fanatismo muito grande, com algumas intercorrências que não tinham a ver exatamente com a essência da lei de Deus. Então, chegando aos exageros do dente por dente, olho por olho, né? Dos apedrejamentos, dos julgamentos sumários, não é? Isso tudo é uma interpretação exagerada e errada, né, das leis de Deus e que foi feita pelo povo de Israel. Por quê? Ali se adquiriu o hábito de se valorizar o formalismo. Esse formalismo era tão claro que tinha o hábito, né, e a tradição das pessoas comparecerem aos templos e de fazerem sacrifícios. E esses sacrifícios eram de acordo com as condições monetárias, financeiras da pessoa ou da família. Podia ser até um pequeno animal, uma pomba, como um animal de maior porte. Então, o que se imaginava dentro daquela cultura vigente? E se as pessoas comparecessem a determinadas cerimônias religiosas junto ao templo, se comparecesse para realizar os seus sacrifícios, eles estavam quites, eles estavam realmente colocando em prática os compromissos com a lei de Deus. Então, eles se julgavam, na verdade, superiores. E essa razão é que deu margem a algumas distorções. Então,
o exagero, o arraigamento que houve em torno da ideia do povo escolhido fez com que eles se sentissem os melhores, os selecionados, os escolhidos, e todos os demais estavam errados e deveriam ser submetidos implacavelmente a essas ideias, nem que fosse com guerras, né, que é o que aconteceu aí ao longo dos tempos. Então Jesus estava claramente identificando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então essas ovelhas que tinham cultuado ao longo do tempo os exageros, o fanatismo, as discriminações, gerando então um sentimento que a gente chamaria de arrogância, é que esses é que precisavam do quê? Precisavam de ouvir a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus é muito clara, porque ela vem mostrar Deus não o juiz implacável, não o senhor de um povo ou de um exército, mas Deus amor. Então, o Deus, expressão maior da misericórdia, da bondade, da paternidade. Essa foi, então, a grande mensagem de Jesus. Como decorrência dessa compreensão de Deus nos conceitos advindos com Jesus, é que nós começamos, então, a compreender os demais ensinos de Jesus. Então, era exatamente esse o recado que Jesus estava trazendo aos seus discípulos. Para esses que haviam distorcido a compreensão de Deus, é esses que prioritariamente deveriam receber a mensagem diferenciada com base na lei de amor que foi proclamada por Jesus. Então, aí nós podemos agora entender claramente a orientação, a recomendação que Jesus fez. E ele colocou em prática isso, né, para susto, inclusive, impacto, né, daqueles que tinham o hábito de seguirem fielmente, né, alguns compromissos vinculados ao judaísmo vigente na época. Então, vejam, quando Jesus chega numa determinada cidade, que é Jericó, e ele nota um homem que estava numa árvore, num sicômoro. E quem era esse homem? Zaqueu, o chefe dos publicanos. Naquela época, publicano não era bem visto, né? O coletor de impostos, e que nem sempre era bem considerado e nem sempre fazia bom uso desses impostos recolhidos. E o que fez Jesus? Ele notou a presença de Zaqueu, que era um homem baixo, um homem pequeno, pediu a ele, inclusive, que descesse do sicômoro, porque ele ia se alojar na casa de Zaqueu. Isso causou assim, um impacto negativo entre os seguidores de Jesus, porque ele ia se alojar na casa de um homem de má vida. Não é? Então, aí é mais um exemplo, que Jesus ele foi, na verdade, na casa de um homem que tinha vinculações, que tinha compromissos com a legislação vigente da época, mas qual era a proposta de Jesus? Levar uma mensagem diferenciada a Zaqueu, um convite a ele, né? Era a ideia de salvar, entre aspas, né, o que estaria perdido. Então, Jesus disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão. Então, é um exemplo que nós demos aí de Jesus estar procurando um homem de má vida, né, vinculado, obviamente, ao judaísmo. Mas há um outro caso também conhecido. Quando Jesus chega em Cafarnaum, ele vai à casa de Levi, coletor de impostos também, um homem rico de expressão naquela localidade. E ali acontece um fato interessante, porque ele chega num dia em que pela manhã Levi, quando abriu a porta
e já corria o boato que Levi estaria se interessando por ensinos de Jesus, alguns andrajosos, pedintes, pessoas com defeitos físicos estavam ali pedindo auxílio de Levi. E Levi os enxotou, não os atendeu, dizendo quem eram eles, que condição que eles tinham de dar alguma colaboração ao reino de Deus. Eles ficaram chocados e foram embora. Dali a pouco chega Jesus acompanhado de André. E isso está relatado no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, e do espírito Humberto de Campos. E aí Levi conta esse fato a Jesus, Jesus dialoga com ele, mas logo em seguida chegam outros discípulos de Jesus, como João, Tiago e Pedro, chamando, porque já havia muitas pessoas ali por perto, aguardando a palavra de Jesus. Então Jesus sai, convida Levi para acompanhá-lo, sobe a um pequeno monte e profere o famoso Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os sequiosos de justiça. E Levi, ouvindo tudo isso, na saída, após Jesus fazer essa grande proclamação, que nós dizemos com a maior tranquilidade, que sintetiza todos os ensinos de Jesus e traz a grande proposta de renovação das relações entre os homens, uma nova proposta para uma civilização revigorada, remodelada. Jesus estava saindo e Levi ao lado acompanhando. E muitos homens, né, presentes àquele momento histórico marcante, emocionados com as palavras de Jesus. E quem estava ali perto também? Aqueles homens pedintes, né, estropiados, coxos, que estavam à porta da casa de Levi pela manhã. E que ele praticamente os expulsou. Quando Levi reconhece um deles, Levi vai e o abraça. Então, quando acontece isso, né, após o Sermão da Montanha, então Jesus, notando toda aquela situação, percebendo o que estava ocorrendo, ele foi muito claro, e aí falou, inclusive, para Levi, que, na verdade, o meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Levi, depois, veio a ser Mateus, né? O autor, inclusive, de um dos evangelhos. Então, com o caso de Zaqueu e o caso de Levi, nós quisemos mostrar que Jesus, ele foi ao encontro de pessoas das tradições judaicas, pessoas que tinham compromissos, inclusive, sérios na cidade, na região em que moravam, mas sabia que eram homens de má vida ou mal conceituados, mas ele os atendeu. Então, são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, esse trecho, esse versículo que Allan Kardec comenta no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito interessante. Quando a prioridade dada àqueles discípulos era para atender, não é, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Anos depois, não é, Paulo de Tarso é que teve a grande tarefa de romper, né, com essas situações, embora fosse um compromisso dele também, porque Paulo, quando ele chegava numa cidade fazendo as suas viagens, ele ia primeiramente falar na sinagoga. Vocês sabem por quê? Porque naquela região do Império Romano, era nas sinagogas que estavam presentes os judeus, não só os ortodoxos, mas os indecisos. E a esses indecisos é que Paulo estava se dirigindo também.
Só que Paulo não se preocupou em falar somente a eles. E ele não era depois bem recebido nas sinagogas, mas ele se dispôs a falar a toda a gentilidade, daí ser chamado o apóstolo da gentilidade. Então, é importante a gente ver que são etapas, passos ou prioridades. E que mesmo na sua grande tarefa, Paulo não deixou de atender a essa característica. Ao chegar numa cidade e falar na sinagoga, porque ele sabia que poderia atingir o coração de algumas pessoas indecisas e que estavam em dúvida de seguir ou não o judaísmo. Então, essa ideia de falar as chamadas, entre aspas, ovelhas perdidas da casa de Israel é muito importante. E é um indício que nós não devemos ter preconceitos. Nós não devemos imaginar que nós estamos falando, nos dirigindo ou fazendo um trabalho apenas para as pessoas puras e perfeitas. Lembremos, elas não existem aqui no planeta nosso. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. O único Espírito puro e perfeito que habitou a Terra, segundo o Livro dos Espíritos, é Jesus. Então, a nossa tarefa é essa, é de ensinar, de divulgar a mensagem de Jesus, de procurar atingir o coração de todas as criaturas. E é lógico que aqueles que já tiveram algumas ideias vinculadas ao cristianismo, mais facilmente poderão absorver ou ter menos reações, né, à mensagem ampla, né, da certeza da imortalidade da alma trazida ao Espiritismo. Para completar e encerrar essa nossa apresentação, nós vamos aqui ler outra vez aquele trechinho final da mensagem de Humberto de Campos, do livro Boa Nova, quando Jesus se dirige a Levi, quando notou que ele havia mudado a sua postura após escutar a conclamação do Sermão da Montanha. Aí disse Jesus: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Procuremos, então, na medida do possível, lermos mais uma vez esses versículos que nós rapidamente fizemos uma síntese hoje, meditarmos no significado deles e pensarmos na aplicação no dia a dia das nossas existências. A todos vocês, então, nosso grande abraço. Amigos, é chegado o momento de nossas doações. Porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, vibremos paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta. Em especial, nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Vibremos sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais.
Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor Jesus. E com essas vibrações, nós vamos enchendo o nosso coração de gratidão, nos conectando com os espíritos elevados, desenvolvidos, que coordenam os nossos trabalhos, agradecendo a Itaporã, nosso dirigente, agradecendo essa chuva de energia positiva, de bons fluidos, que cobre a todos nós, que as recebemos em nosso coração, em nossa alma e em nosso espírito. Fica conosco, Senhor, nos abençoa. E nós agradecemos de nossa parte, com a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas nos livra de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.